De palmas, pastor, abençoado. Por favor. Você põe água para ele. Amém, irmãos. Então, pastor, tem sido uma alegria, um privilégio de recebê-lo sempre aqui conosco. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos para ele. Ele vai falar da parte de Deus para nós. Dá um plano de leitura da Bíblia para ele aqui. É um plano de leitura e como é que chama? Como é que chama isso aqui? Alvos, né? Você entendeu por que isso aqui? Isso aqui são estradas tortuosas da vida, mas se você caminhar pela fé, andando por fé, você vai chegar nos alvos de Deus, você vai chegar no projeto de Deus, amém? Estende as suas mãos, vamos abençoar. Pai, graças nós te somos, ó Deus, pela vida desse homem, Senhor, pela forma maravilhosa, ó Deus, em que ele se dispôs em vir estar conosco. Nós queremos pedir ao Senhor, que o Senhor dê-lhe unção dobrada nessa noite, que ele seja a boca do Senhor, nós sejamos impactados de uma forma poderosa pelas palavras que ele vai ministrar na nossa vida nessa noite. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o pastor Maicon, casado aqui com a pastora Astrid, e pai também da Esther, da Ruth, da Micaele e da Maria Clara. E todas elas estão aqui hoje, para a glória de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para essa família abençoada. Pode aqui, por favor. Meus irmãos, essa é a terceira vez que eu estou com os irmãos. Muito obrigado, os pastores que estão me convidando para estar aqui. A primeira vez foi no retiro de casais, né? Ministramos aqui uma reunião de casais, ministramos aqui para os casais. Depois, na segunda oportunidade, foi no aniversário da igreja, né? E nós compartilhamos aqui sobre igreja, exército e noiva. E hoje, nessa terceira oportunidade, nós vamos compartilhar sobre as resistências ao mover de Deus. Qual que é o título? As resistências ao mover de Deus. E por isso, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 15. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga maturidade. Vamos fazer o curso de maturidade para que você possa manejar bem a palavra da verdade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, quero ler com você o versículo 15. Amém? Olha o que está escrito. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e pecado sendo consumado gera o quê? Morte. Aqui nessa versão está escrito, depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera o que, irmãos? Diga misericórdia. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e te pedimos, fala conosco, fala com a tua igreja, fala com cada um dos teus servos. Nós saímos de casa hoje para sermos lavados pela tua palavra. Então, Senhor, nós viemos aqui hoje para nos alimentarmos e voltarmos para as nossas casas de uma maneira especial, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos?
Glória a Jesus. Meus irmãos, tempo de férias, tempo onde algumas pessoas estão viajando, tempo também onde muitos irmãos baixam a sua guarda e acabam tendo alguns problemas. Portanto, época de férias é época também de viajar e de vigiar. Amém? Então, eu sempre recomendo, quando os irmãos viajam, né, acabei de ver uma foto de um irmão aqui da nossa igreja que está viajando, e onde que ele está agora? Está num culto como esse, para a glória de Jesus. Por quê? Porque nós não tiramos férias de Jesus. Amém? Para te falar a verdade, eu fui no culto até na minha lua de mel, você acredita, pastor Johnny? Até na lua de mel eu fui para o culto. Teve um dia lá que eu falei para minha esposa, né? Não, vamos procurar uma igreja e vamos no culto. Nós estávamos lá em Pirinópolis, Goiás, fomos um culto abençoado, Deus falou conosco lá no culto e foi uma grande bênção. Então, quando nós falamos a respeito de resistências, algumas coisas vêm à nossa mente. Resistência, no primeiro momento você pode lembrar da resistência do chuveiro, sim ou não? Que às vezes queima e você tem que trocar. Mas existem resistências em algumas áreas da nossa vida. Existem resistências dentro da sua casa, existem resistências lá no seu trabalho, existem resistências aqui na vida da igreja, e nós precisamos nos posicionar e dar um basta para essas resistências. E claro que resistências se levantam contra o mover de Deus. Agora, como nós vamos batalhar contra isso? Como que nós vamos posicionar a respeito dessa resistência? Claro, nós precisamos de sabedoria dos céus, precisamos de discernimento para saber como lidar com essas coisas. E uma vez que nós falamos aí também da questão política, né, agora tem um governo que está à frente do país e existe a oposição. A oposição vem para resistir. Quando tinha um outro governo, antes, no ano passado, existia também uma oposição, existia uma resistência. E nós estamos aqui como igreja do Senhor para resistir às resistências. Diga amém. Pastor, o que o senhor quer dizer a respeito disso? Meus irmãos, Deus tem um propósito para cada um de nós. Tem ou não tem? E existe uma resistência para que esse propósito não se cumpra na sua vida. Sempre assim. Eu estava falando com os casais aqui, no dia que eu estive aqui, falando o quê? Que quando nós éramos jovens solteiros, estávamos lá cortejando, qual que era a tentação? A tentação era para que você caísse no pecado e tivesse relação sexual antes da hora. Era ou não era uma tentação, uma resistência? Aí depois que você casa, o negócio inverte. O inimigo começa a atrapalhar para você não ter relação. Diga misericórdia. Portanto, nós temos que ter essa sabedoria para resistir a essas coisas. Amém? Porque senão, nós não vemos o propósito de Deus cumprindo nas nossas vidas. Agora, o que vem para abalar? O que vem para intervir para que o propósito de Deus não se cumpra na nossa vida? Eu trouxe para você alguns tópicos a respeito de resistências ao mover de Deus. A primeira resistência ao mover de Deus na sua vida e na vida da igreja é o pecado. O que é, irmãos? O pecado. Por isso eu li com você esse versículo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Uma vez que você peca, você gera morte. E quando você gera essa morte, você está impedindo do propósito se cumprir. E o pecado não é só uma consequência para você, porque quando você peca, você começa a afetar também pessoas que estão à sua volta. É algo terrível. Eu trabalhava numa escola lá em Ouro Preto, e o pessoal lá, as funcionárias estavam falando de uma história que aconteceu lá. Havia um homem de Deus, uma família abençoada. Um homem casado com uma esposa bonita, cheia de unção, cheia da palavra, com 2 filhos abençoados. Mas esse homem um dia, sabe o que ele fez?
conheceu uma mulher fora do casamento. E ao conhecer essa mulher, ele foi tomado por ela. Ficou fissurado por ela. E o que esse homem então fez? Largou a mulher e os 2 filhos. Diga misericórdia. E ao largar essa mulher e os 2 filhos, você acha que a vida dele ficou como? Ficou horrível. Acabou com a vida dele. Ele não parecia ser mais o mesmo homem. Mas ainda assim, o que a esposa e os filhos fizeram? Foram atrás dele, pastor Johnny. Foram atrás dele. E a mulher falou: amor, volta para sua casa. Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Os filhos falaram: pai, a gente perdoa o Senhor, volta. Ele voltou. Mas, infelizmente, pouco tempo depois, ele saiu de casa e foi morar com a outra mulher. Ele é uma pessoa que tem mais ou menos a minha idade, uns 40 anos, mas parece que tem 60. Porque o pecado está devorando ele, está acabando com ele, está acabando com a sua vida, em todas as áreas, natural, espiritual, isso por causa do pecado. Agora, poderíamos evitar algumas coisas a respeito disso? Sim! Você pode estar aqui hoje com algum problema relacionado a isso. Você pode estar aqui hoje sofrendo em alguma situação, porque o pecado ele vai te envolvendo. Ele começa com uma coisinha aqui, ele joga um laço de cá, e depois ele começa a te envolver. Te envolve, te toma, e depois ele puxa de uma vez e te derruba. Diga misericórdia. Às vezes você pode estar assim, sendo envolvido pelo pecado. E você tem que fazer como? O exemplo base que nós temos aqui na palavra de Deus é José. José do Egito. José estava lá dentro da casa de Potifar. A Bíblia fala que José era bonito. José era elegante. José era abençoado ainda por cima. Então ele atraía a atenção das pessoas. E claro, daquela mulher. A esposa de Potifar queria se deitar com ele. E o que ele fez? Correu do pecado. Ao ponto de deixar suas vestes para trás. Os irmãos sabem da história. A mulher o acusou de quê? Acusou ele de estar abusando dela. Foi a vingança que ela teve. Já que esse rapaz não quer ficar comigo, então agora eu vou denunciar ele agora por abuso. Vou denunciar ele agora, de alguma maneira, ele vai ter problema. E o que aconteceu com José? Foi preso. Foi preso. Agora, em relação ao pecado, para não atrapalhar o mover de Deus nas nossas vidas, nós temos que correr dele. Temos que ter a sabedoria de dizer não. Porque o crente radical fala não. Onde começa isso? Sabe de uma coisa? Grande parte dos adultérios começa lá no trabalho. Começa onde, igreja? No trabalho. Lá no trabalho você está longe do cônjuge e está próximo de outra pessoa. Se você é homem, tem às vezes ali uma mulher. Se você é mulher, tem às vezes ali um homem. Você começa a conversar com aquela pessoa, começa a admirar, começa a sentir o perfume. Aquela pessoa também começa a admirar você. E se você não fecha a brecha, quando você vê, já foi. Então você viu que alguma coisa começou a envolver o seu coração? Saia disso. Procure uma pessoa e converse. Procure o pastor, procure o líder. Pastor, eu preciso conversar com o senhor, estou sendo tentado. Eu acho que eu estou afim de uma pessoa, mas eu sou casado, ora comigo. Irmãos, isso é uma grande bênção, você ter alguém para conversar. É claro que você precisa ter sabedoria, porque se você falar com a esposa nesse sentido, você pode ter um grande problema. Pode ou não pode? Você pode sofrer com imposição de mãos. Então, tenha sabedoria. Falamos coisas para a nossa esposa, claro, mas nem tudo, né? Algumas coisas você tem que ter sabedoria. Conversa com o pastor, conversa com o líder para você ser abençoado. E isso você está fazendo o quê? Você está se protegendo para não atrapalhar o mover de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado
É como se tampasse a sua boca e você não entendesse mais o que eu falo. É como se abafasse quando nós falamos algo para Deus. Portanto, fala do irmão, para o irmão que está do seu lado. Afasta-se do pecado. Faça igual José. Saia correndo. Seja um crente tesoura. Como assim, pastor? Um crente tesoura? Existem situações todos os dias, ou quase todos os dias, como diz a música lá do Tales. Todo dia o pecado vem, me chama. Você tem que tomar uma decisão. Qual a decisão que você vai tomar? De não pecar. Amém? Agora, existem os pecados que batem na nossa porta, em relação à área sexual, em relação à comida, né? Você faz um propósito de jejum, mas aí vem o cão te atentando para que você quebre aquele jejum. Existe uma pessoa que pisa no seu calo e fala alguma coisa a seu respeito, você quer ir ali e falar um tanto de desaforo para aquela pessoa, mas você segura e não fala. Amém, igreja? Portanto, se o pecado está rondando você, está aprisionando você, uma maneira de você sair dele é como? Confessando. A Bíblia nos mostra, confessar para o Pai, para obter o perdão. Amém? E você confessa uns para os outros para obter a cura. Quando você confessa, você tem uma espécie de libertação. Você fica livre. Agora, se o pecado é uma resistência contra o mover de Deus, a falta de transparência também. Então, a melhor coisa que tem é você conversar com as pessoas. Aqui mesmo na vida da igreja. Às vezes em casa, o pai é a última pessoa a saber de algo que está acontecendo. E às vezes, na vida da igreja, o pastor é a última pessoa a ficar sabendo de algo que está acontecendo. Diga misericórdia. Está conversando alguma coisa, você viu fulano, o que aconteceu? Nossa, o pastor falou isso, o pastor falou assado, mas o fulano ficou indignado. Aí o pastor entra ali pela porta, acabou o assunto. Ô, pastor, Pai do Senhor, tudo bom? Deveria ser assim, irmãos? Não. Pastor, vem aqui, por gentileza. Nós queremos conversar com o senhor sobre algo que nós estávamos falando aqui agora. E ser transparente com o pastor. Amém, irmãos? Da mesma maneira, somos transparentes em casa com os pais. Não esconda algo do seu pai ou da sua mãe. Certa vez, uma igreja que eu estava pastoreando, pastor Johnny, uma irmã, presta atenção, uma irmã, ela foi abordada pela polícia. E aí, o que tinha dentro da bolsa da irmã? Dentro da bolsa da irmã, a polícia encontrou um baseado de maconha. E a irmã ficou desesperada, porque a polícia me conhecia, a polícia da cidade foi informada, e a polícia fez o quê? Bateu lá na minha casa. Falou, pastor, uma menina aqui da sua igreja foi encontrada com baseado de maconha dentro da bolsa. Aí eu falei para ele, pois é, fiquei surpreso. Não sabia que essa moça fazia uso disso. Aí a moça me procura, pastor, por favor, não conta nada para o meu pai, não. Eu falei, claro que eu não vou falar. Você vai falar. Hoje é segunda-feira, eu vou te dar até quarta-feira para você falar. Porque se você não falar, eu vou falar. Pastor do céu, mas se eu falar, meu pai vai me matar. Eu falei, não vai, filha. Seu pai era ímpio de marré, marré de si. Mas hoje ele é um homem de Deus. Ele é um servo de Deus, você vai contar sim. Ai, pastor, não sei não. Aí quando foi terça-feira, irmãos, a mãe me procurou. Pastor, o caso é sério, o senhor não pode falar para meu marido, não, nem ela. Senão nós vamos ter uma confusão lá em casa, pro resto da vida. Eu falei, irmã, vamos então pensar numa outra situação. O seu marido fica sabendo por outras pessoas. A cidade inteira fica sabendo, a polícia já está sabendo. Daqui uns dias, o pessoal lá onde ela trabalha fica sabendo. Aí seu marido fica sabendo e nós não falamos nada, eu vou ser para o seu marido um cúmplice. Então nós vamos falar. Amanhã eu estou lá na sua casa e nós vamos conversar com ele. E ela ficou contrariada, não queria falar de jeito nenhum. E quando chegou quarta-feira eu fui lá. Chegamos lá na casa dele,
Falei, pois é, servo de Deus, eu estou aqui, a pedido aqui da sua família, porque elas querem contar algo para você. Aí a filha olhou para mim e falou assim, ô pastor, aproveitando que o senhor já está aqui, conta o senhor mesmo. Eu falei, eu? Mas foi você que fez o negócio? Não, pastor, por favor, conta o senhor. Aí, pastor, é para isso mesmo, né, irmãos? Aí sentei e falei, então, irmão, sua filha foi abordada pela polícia e foi encontrado um baseado de maconha na bolsa dela. Ela ficou com muito medo, pediu para que eu não viesse aqui falar com você, com medo da sua reação. Então, eu falei para ela que você é um homem de Deus, que nada disso ia acontecer, que era para ficar tranquilo. Aí ele falou, filha, é verdade isso? Porque se for verdade, eu vou quebrar cada um dos seus dedos, para você nunca mais pôr esse trem na boca. Aí eu falei, ixi. Eu falei, calma, varão, fica em paz. Ela está aqui, está te procurando. Uma coisa boa, você não está sabendo pela boca dos outros, está sabendo aqui por ela mesmo. E, graças a Deus, tudo terminou bem. Ele compreendeu, ela largou aquilo, mudou de vida, casou, tem 2 filhos, para a glória de Jesus. Mas o que foi importante ali foi a transparência para com seu pai. Abre lá, Provérbios 28, por gentileza. Provérbios 28, o versículo 13. Fala para a pessoa que está do seu lado, seja transparente. E quando você tenta esconder alguma coisa, irmãos, é pior, porque Deus vem e mostra. Não é fácil, não. 28, 13. Olha o que diz a Bíblia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará o que, irmãos? Misericórdia. Às vezes você está abafado. Você não sabe mais o que fazer. Porque está aí tudo entulhado aí dentro. Você precisa conversar com alguém. Você precisa abrir sua boca. Nós, como pastores, estamos aqui para isso, para ouvir você, para abençoar você. Então, tem gente que está tão carregada que não consegue nem andar direito. Mas vou te falar uma coisa. 30 minutos ali dentro do gabinete com o pastor vai ser uma grande bênção para você e você vai sair de lá leve igual uma pena. Quem entendeu, diga amém. Tem gente que precisa de ajuda, mas ele não dá o braço a torcer. O casamento está acabando, mas ele não fala nada com a pastora. Ela não fala nada com a pastora, não fala nada com ninguém. Prefere deixar o mundo cair na cabeça do que pedir ajuda. Peça ajuda. Está brigando, é 2 horas da manhã? Pode ligar para o pastor, 2 horas da manhã? Liga para o pastor e vai lá na sua casa, ou então você vai na casa dele. Já aconteceu comigo, 3 horas da manhã. Pastor, vem aqui em casa, porque senão eu vou matar essa mulher. Eu falei, não mata não, deixa eu chegar. Cheguei lá e não matou ela não, graças a Deus, pastor. Já aconteceu do irmão estar extremamente revoltado com a esposa. Pastor, nem em casa eu estou hospedado no hotel, porque se eu ficasse em casa eu ia matar ela. E vai lá no hotel, conversa, vai lá no outro lugar, aconselha. Nós estamos aqui como pastores, como homens de Deus, para ajudar você. Amém? Aceite a ajuda. Deixe o rancor de lado, deixa o ego de lado e aceite a ajuda. Seja transparente. Tem pessoas que nós não conseguimos tocar no espírito dela, porque ela não se abre, ela não se deixa ser pastoreada. Ela só quer vir aqui no domingo e voltar para sua casa e acabou. Não, a igreja é muito mais que isso, irmão. O mover de Deus acontece quando nós nos expomos, entenda, para ser ajudados. Porque assim nós crescemos. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você quer crescer? Seja transparente. É fácil ser transparente? Não é não. Mas eu te recomendo uma coisa. Sabe aquela pessoa que você mais admira? Que pensa assim que você é uma pessoa extraordinária, espetacular? Você vai procurar essa pessoa para confessar. Ou então o próprio pastor. Porque a gente pensa assim, não, eu não vou falar para o pastor, não. Porque se eu contar isso para o pastor, o que o pastor e a pastora vão pensar a meu respeito?
que eles vão pensar? Eles nunca mais olharão comigo, para mim, com os mesmos olhos. Pelo contrário, é melhor, vamos dizer assim, uma tentação confessada do que um pecado descoberto. Quem entendeu, diga amém. Sabe, irmãos, entre casais a gente tenta ter essa transparência também. E esses dias eu fiz algo que eu tentei esconder da minha esposa. Fiz um empréstimo, pastor Johnny. Fiz um empréstimo e não contei nada para ela, fiquei escondendo. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí por algum motivo, né? Oh Deus. Por algum motivo, os irmãos sabem qual, comecei a receber algumas ligações. Mas eles não ligaram só para mim. Ligou para quem? Ligou para ela. Ela já mandou o WhatsApp, né? Com print. O que significa isso? Eu falei, oh Deus, não tem como mesmo. Não tem como, a gente tem que ser transparente. Agora, a pergunta é, era melhor eu ter falado para ela? Ou ela ter descoberto do jeito que descobriu? Era muito melhor eu ter falado, mas eu tentei, né, administrar o pecado, pastor Johnny, e fui descoberto. Então, não precisamos esconder as coisas uns dos outros. Seja transparente com o seu cônjuge. Amém, queridos? É uma das coisas mais preciosas na vida da igreja. Esse final de semana passado, eu conheci uma mulher. Eu e minha esposa conhecemos uma mulher que está afastada da vida da igreja. Ela é membro, pastor Johnny, vamos dizer assim, pela internet. Todo domingo ela está no culto, mas pela internet. E aí tive a oportunidade de conhecê-la. Falei, irmã, né, eu soube que você está sempre pela internet, agora estou aqui te conhecendo pessoalmente, mas por que você não vai no culto? Pastor, porque eu desisti de ir para a igreja. Porque um dia fizeram fofoca com a minha filha e acabaram com o casamento dela, aconteceu isso, aconteceu outro, eu não consigo ir lá no culto, ver uma pessoa lá, ter que olhar para ela ou tentar cumprimentar, eu não aguento, então eu prefiro não ir. E eu estava falando com ela que ela tinha que resolver isso. E a primeira maneira dela resolver era fazendo o quê? Perdoar. Eu falei, você precisa perdoar essas pessoas. Todos nós temos os nossos erros e as nossas falhas. Inclusive nós, inclusive você. Mas você precisa perdoar. E eu estava explicando para ela que o perdão é uma decisão. Porque quando nós perdoamos, é a mesma coisa de nós tirarmos o ferro de passar roupa que está quente lá da tomada. Nós tiramos lá da tomada. Você tomou a decisão. Irmãos, a pergunta vem, o ferro esfria rapidamente, no mesmo instante? Não. Você perdoa a pessoa, você continua sentindo alguma coisa, sim ou não? Continua. Mas a partir daquele momento, a raiva começa a passar. Quem entendeu, diga amém. Aquilo começa a diminuir. E quando você ora por aquela pessoa, diminui mais ainda e você passa a amá-la. Então eu falava para aquela irmã, você precisa perdoar e orar por essas pessoas. Mateus 5,44 diz, amai os seus inimigos e orai pelos que te perseguem. Irmãos, estamos numa igreja. Pode ser que isso esteja acontecendo aqui. Existem irmãos que ficam de Belém em Belém, nunca mais estou de bem. Coisa de criança. Da mesma forma que lá fora, quando éramos ímpios, ficávamos de mal. Eu falo isso porque eu mesmo fiquei 5 anos sem conversar com meu irmão. Voltei a conversar com meu irmão depois que eu converti, pastor Johnny. 5 anos sem conversar. Aqui em Minas tem muito disso, irmão que às vezes dá tiro um no outro. No interior aí acontece muito disso. Irmãos que ficam 10 anos sem conversar, 20 anos sem conversar. Aí você vem para a igreja. Aí você pensa, aqui é diferente. É ou não é, irmãos? Diga, glória a Deus. Mas aí, com o pastor, você acaba descobrindo que, às vezes, tem irmão que não conversa um com o outro. Como pode isso? E nós, como pastores, temos que ficar resolvendo picuinha de irmão, ao invés de estar tratando de como nós ganharmos e salvarmos as vidas. Diga, misericórdia.
Que a irmã fulana falou isso para mim, que o irmão ciclano falou aquilo outro, e foi isso, e foi aquilo, e foi assado, e ppp. Perdendo tempo com isso. Isso é uma resistência para o mover de Deus ou não é? É. A fofoca é uma resistência contra o mover de Deus. Como que nós combatemos a fofoca? Ei, igreja, Alcance. Igreja Batista Alcance de Belo Horizonte. A gente combate a fofoca falando, irmão, isso que você está falando aqui para mim, você vai falar para o irmão lá agora. Ô, irmão, chega aqui. Ele falou aqui um negócio de você aqui, vamos resolver aqui agora. É assim que a gente resolve fofoca. É ou não é? É. Só que a gente precisa ter peito para fazer isso. Precisa ou não precisa? Precisa. Se nós não tivermos peito para fazer isso, isso não acontece. E a fofoca vai andando, vai andando. E a fofoca sai daqui, vai para a célula. E da célula vai para outro lugar. E a fofoca vai destruindo a vida da igreja. Destruindo. Então nós temos que dar um basta. Porque eu já vi fofoca até fechar a igreja. Diga, misericórdia. Então nós temos que combater a fofoca. Está insatisfeito? Está com algum problema? Vamos resolver. Porque começa aqui no primeiro tópico, começa aqui no pecado. No pecado, passa para a falta de transparência. Aí, a pessoa está contaminada, o pastor Johnny chega aqui e fala A, a pessoa aí no banco entende D. O pastor falou A, falou não, rapaz, falou foi D. Aí o outro briga com ele, não, o pastor falou A. Mas como a cabeça dele está toda cheia de ninho, toda cheia de contaminação, por conta, muitas vezes, do próprio pecado, ele não entende aquilo que o pastor fala. Ou entende ao contrário. Às vezes não é nem um pastor. Na própria casa, a mulher falou, oi amor. Ele já achou que a mulher estava brigando. E aí começa a confusão dentro de casa. Quem está entendendo, diga amém. É claro que a fofoca faz isso conosco. Diga misericórdia. Temos que acabar com isso já. No nome de Jesus. Agora, uma outra resistência contra o mover de Deus, sabe qual que é? O medo. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 João, no capítulo 4, verso 18. 1 João, capítulo 4, verso 18. Quando a gente fala sobre esse assunto, a gente quase não ouve amém. A gente quase não ouve aleluia. Porque é uma palavra realmente que confronta. E se tiver algo na sua vida para resolver, vai ser resolvido. Por quê? Fala para o irmão que está do seu lado. Vida resolvida. Vida resolvida. Agora, 1 João, capítulo 4, verso 18. A palavra de Deus diz: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o temor traz consigo o tormento, e o que teme não é perfeito em amor. Ou seja, uma das coisas, um dos problemas da nossa geração agora, pastor Johnny, principalmente nós, pastores e líderes, é ter medo, sabe de quê? De confrontar as pessoas. Porque nós estamos na geração que está escolhendo o que ouvir. Sim ou não? Que só quer ouvir o que quer. A geração mimimi. A geração mais mimizenta que nós vimos é essa de agora. Os meninos no recreio, eu sou professor, os meninos no recreio, na minha época, brigavam de murro, de soco, chute um com o outro. Agora, é um tal de negócio. O fulano falou que eu sou feio. Antigamente, eu sou feio nada, rapaz. Né? E agora, o menino já sai chorando. As meninas, a fulana não quer brincar comigo. E é um chororô, uma coisa horrorosa. E isso tem afetado a gente também. Fulano não me cumprimentou. O fulano não te viu. Mas você já fala que ele não cumprimentou. Aí você senta aí na cadeira e nem recebe a palavra. Por quê? O fulano não te cumprimentou. O que será que está acontecendo? Lá, está conversando com o fulano, está falando de mim. Gente, não é todo mundo que gosta de maçã.
tem gente que gosta de banana. O que eu quero dizer? Se você é a maçã, não é todo mundo que gosta de você. Tem gente que prefere outra pessoa. E qual que é o problema? Nenhum. Nós temos que aceitar. As pessoas não são obrigadas a gostar de você. São? Não. Portanto, nós temos que ter essa sabedoria para lidar com isso. E aí ficamos reféns disso. Você não pode falar nada nas redes sociais. Você não pode chamar mais agora um amigo seu que é moreno de negrão, porque é racismo. Tudo agora, nada pode. Nada pode. E esse espírito entra na vida da igreja e nos impede de fazer o mover de Deus. Como assim, pastor? Eu fui visitar um homem, pastor Johnny, em estado terminal de câncer. Estava eu e um amigo que é médico. E ao chegar lá no hospital, no Santa Casa de Misericórdia, fomos recebidos pela filha, pastor. O que a filha fala? Ó, pastor, você pode vir, pode orar com meu pai, só não faz a oração do pecador com ele. Eu falei, como assim? Não, porque senão ele vai desconfiar que ele está morrendo e não sei o quê. Eu falei, tá bom. Pode deixar. Entramos para o quarto, eu, o amigo médico e ela, do lado. Conversamos com ele, então vamos orar? Vamos. Repete comigo, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. O que aconteceu naquela hora? O inimigo estava me intimidando. E até cheguei a pensar em não fazer oração. Mas o meu amigo médico que estava lá, ousado também, cheio do Espírito, falou, não, pastor, nós vamos fazer a oração agora. Eu falei, vamos. Fizemos a oração com ele. Muitas vezes o inimigo quer te parar. E você com medo, trava. Às vezes o pastor te dá a oportunidade de estar aqui, ó, mas por conta do medo você não vem. Com medo ou sem medo você vem, prega e vai ser uma bênção. O pastor te dá a oportunidade de assumir uma célula. E às vezes você não vai porque está com medo. O pastor te dá uma oportunidade de dar uma aula e você não vai porque está com medo. O medo paralisa. Na época do Covid agora, muitas pessoas morreram, mas não foi de Covid não. Foi de medo de morrer. Sabia disso? Medo de morrer. Não lembro se eu falei com os irmãos aqui, mas tem um episódio semelhante a esse lá no Chaves. Os irmãos assistem Chaves ou assistiram? Alguém aqui um dia na vida assistiu Chaves. Teve um episódio lá, pastor? Que o professor Girafales deixou os alunos levar o escorpião para casa. E aí chegou lá na casa, o Kiko perdeu o escorpião. Só que ao mesmo tempo, a dona Florinda, se eu não me engano, deixou um tanto de alfinete cair lá e se espalhar pela casa. Aí o que aconteceu? As pessoas, ao terem um contato com o alfinete, achavam que era escorpião. Estava todo mundo lá morrendo. Ai, meu Deus do céu, fui picado pelo escorpião. O escorpião estava guardadinho no lugar lá. Foi o que aconteceu com as pessoas na época do Covid e acontece com muitos de nós hoje. Paralisados pelo medo. Fala para o irmão que está do seu lado, desparalisa agora, vai embora. Corra, vá para o propósito de Deus. Vai assumir aquilo que Deus chamou você para fazer. Mande o medo embora. Porque senão nós vamos ficar parados aqui, sem crescer, sem avançar, deixando Deus dentro de uma caixa de sapato. Não, nós estamos aqui para ir a lugares altos. Deus é um Deus grande. E por isso, pastor Johnny, nós oramos por coisas grandes. Nós oramos por propósitos de Deus acontecendo através de nós aqui em Belo Horizonte. Porque Deus é grande. Amém? É claro que outra questão que atrapalha o mover de Deus, ligada a todas essas, sabe qual que é? A preguiça. A Bíblia fala, vai ter com a formiga? Ó, preguiçoso. Por quê? Os irmãos sabem, as formigas trabalham de dia e de noite. Elas não param. Elas trabalham. E muitas vezes a preguiça vem e atrapalha esse mover de Deus. Por quê? Começando disso aqui que o pastor falou, leitura bíblica. Muitas vezes não lemos a Bíblia por quê? Preguiça.
É ou não é? Mas sabe um dos grandes motivos que nós não avançamos na preguiça? Porque nós não assumimos. Pastor quase não recebe oração, não recebe pedido de oração. Pastor, ora por mim porque eu estou com tanta preguiça. Ora para mim, pastor, porque eu estou com a preguiça lascada. Não, você não recebe esse tipo de pedido. Mas se você estiver assim, peça. E vá embora, vá adiante. Nós temos a escolha de trabalhar? Não tem, nós temos que trabalhar. Eu, como pai de família, pai de 4 meninas, eu tenho o luxo de falar assim, eu não vou trabalhar hoje? Não tem, eu preciso ir. Tem 5 boquinhas lá esperando, 6, que tem a cachorra também, até a cachorra é fêmea. Mas a cachorra agora, a própria dona está tratando dela. Trabalha, né? Se trabalha, compra ração, dá a vacina, dá o comprimido contra a pulga. Antes era papai, mas agora ela trabalha, ela mesma dá. E aí, estamos numa geração da preguiça também, onde o telefone toca e a gente põe no soneca e não quer levantar. Os filhos vão até para a aula, mas depois não quer ir para o culto. Então, querendo ou não, você vai para a escola, querendo ou não, você vai para o culto. Amém? Jovens, aqui da Igreja Batista Alcance, nós não vamos negociar, assim como o pai de família, a mãe não negocia a sua ida ao trabalho, nós também não vamos negociar as coisas com a igreja. Os nossos compromissos com Deus. Tem curso de maturidade? Eu vou. Eu fiz o compromisso, foi lá com a igreja, mas eu fiz o compromisso com Deus também. Então, eu vou no maturidade até o final. Você fez a matrícula para o CTL, você vai terminar o CTL, porque em primeiro lugar você fez esse compromisso com Deus. E Deus vai fazer o mover de Deus na sua vida ali naquelas salas. É lá em cima, né, pastor? Vai acontecer um mover ali em cima. Acontece um mover ali em cima. Se você não faz parte disso, comece a fazer esse ano. Se você nunca leu a Bíblia inteira, presta atenção, crente. Meu Deus do céu, como que nós crentes não lemos o nosso principal livro? Como? Você precisa ler. Não é fazer de conta, não. Eu comprei essa Bíblia aqui agora, ó, com esse propósito. É a Bíblia 365. Por que 365? O plano de leitura é esse, justamente que o pastor falou. 3 capítulos por dia. Então eu abro a Bíblia aqui, ó, já tem aqui 14 de janeiro. Gênesis, capítulo 40 e alguma coisa. Aí lê 3 capítulos. Quando for amanhã, dia 16, Gênesis, já vai terminar Gênesis. Com esse propósito, de vencer a preguiça. O pastor falou, é prazeroso, é uma grande bênção ler a palavra de Deus. É ou não é, meus irmãos? É, mas existem resistências para você ler? Existem. Uma pessoa te liga, você vai ler no WhatsApp, você já recebe uma mensagem lá do Instagram, alguém faz uma marcação, aparece alguma coisa do Twitter, aí você não consegue ler. Eu te recomendo a continuar aqui no papel. Continua aqui no papel, que você desliga o celular, deixa ele carregando e fica aqui, ó, sendo abençoado. Amém? Por fim, irmãos, para encerrar, eu falei aqui com você a respeito de algumas coisas que são resistências ao mover de Deus. A primeira delas, qual que foi? O primeiro foi o pecado. Amém? Qual que foi a segunda? Falta de transparência. Terceira. Qual que foi a terceira? O medo. O quarto, a preguiça. E a preguiça, ela gera uma outra coisa. Gera a procrastinação. O que é isso, pastor? É algo que você sempre deixa para fazer depois. Um irmão, um casal, ganhou uma casa da mãe, pastor Johnny. A mãe em vida falou assim, ó, ao invés de eu morrer e vocês ficarem brigando, por causa de herança, eu já vou dar a herança em vida. Aí falou para uma das filhas, filha, eu tenho essa casa aqui, toma. Deu a casa para a filha. E a filha falou, meu amor, agora é só transferir a casa. E o que o bonitão falou? Depois a gente transfere. Por quê? Porque tinha um valor para pagar.
Ah, não, esse negócio aí é caro demais. Vamos fazer isso depois. Foi deixando para depois, foi deixando para depois. A mãe ficou doente um dia, a mãe estava no hospital e entraram na justiça contra ela, porque ela foi proprietária de várias empresas. E o que aconteceu, irmãos? Bloquearam os bens dela e, inclusive, a casa foi penhorada. O que aconteceu? Perdeu a casa. Por que ele perdeu a casa? Deixou para depois. Preguiça. Ah, vou mexer com isso agora não. Perdeu uma casa e quase perdeu o casamento também. Porque tem mulher que não aguenta mais. Que é sempre depois, sempre depois, sempre para depois, sempre para depois. E nunca que o sujeito faz nada. Então, precisamos organizar as nossas vidas para não perder esse mover de Deus. Porque para o mover de Deus acontecer, também precisa de organização. Porque a própria desorganização é uma resistência para o mover de Deus. Prova disso é a Bíblia. O Senhor Jesus, antes de fazer o milagre da multiplicação, o que ele fez? Fez grupos. Vamos sentar aí na grama, faz grupos aí de 10, faz outro grupo aqui, faz outro grupo ali, organizou tudo primeiro, aí começou o milagre, começou a multiplicação dos pães. Então, como que Deus vai multiplicar algo na sua vida e vai fazer um milagre na sua vida se está tudo bagunçado? Não tem jeito. Tem que parar, tem que fazer as contas, tem que fazer a planilha, tem que colocar no papel aquilo que você gasta. Porque enquanto você não coloca, você acaba gastando mais do que você ganha. Diga misericórdia. E isso atrapalha a prosperidade lá na sua casa. Você ganha dinheiro, mas chega no final do mês, cadê o dinheiro? Mas, gente, não sei, parece que eu ganhei tanto dinheiro, mas não estou vendo. Não estou vendo o dinheiro, por quê? Desorganização. Não consegue fazer uma viagem de férias. Desorganização. Oi, estamos em janeiro de 23. Você quer viajar em dezembro? Quer ir para a praia? Alguém quer ir, irmãos? Glória a Deus. Sabe qual é o conselho que eu te dou? Comece a pagar agora em janeiro. Aí você vai ter certeza que você vai. E presta atenção, se você não começar a pagar agora, você vai pegar esse dinheiro e vai gastar ele com outra coisa. Então você precisa decidir viajar. Às vezes a mulher está chateada dentro de casa. Porque está lá cansada de ralar dentro de casa, é barriga no tanque, barriga na pia. E nunca vai pôr um pezinho na areia, por quê? Porque o bendito do marido não programa de fazer as férias. Tem irmã feliz aí? Tem irmã que vai viajar no final do ano? Não sei não, pastor, também. Então, irmã, você mesmo, programa lá junto com o seu marido, fala, amor, tá aqui, ó, vamos pagar em 10 vezes. Nós vamos lá para o Rio de Janeiro, nós vamos viajar com o pastor Johnny, nós vamos para a Argentina, nós vamos para Cancún, nós vamos lá para qualquer lugar que você quiser ir. Amém? Por causa de quê? Da organização. Quero chamar a equipe de louvor, por gentileza. Quero falar da última. E para falar da última, eu gostaria que os irmãos abrissem 1 Pedro 2:9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A palavra de Deus diz: Pedro 2:9. A palavra de Deus diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é sacerdote real, nação santa. Em outra versão, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem uma identidade. Lá na sua identidade espiritual, não está escrito o seu nome simplesmente. Sabe o que está escrito lá?
filho de Deus. Uma vez que você é filho de Deus, você pode olhar no olho da outra pessoa de cabeça erguida, olho no olho, sem medo, em relação às autoridades, porque você também é uma autoridade. Certa vez, a polícia parou um dos irmãos lá da igreja. E ao ser parado, ele estava com a moto, e ele parou, a polícia parou ele, e ele falou assim, ó, seu policial, fica tranquilo que aqui também é autoridade. Aí o policial, sim senhor, o senhor é da reserva, o senhor está atuando, o que o senhor é, militar, federal? Ele falou assim, não, eu sou autoridade eclesiástica. Quase que ele tomou um safanão do policial. Mas eu gostei porque ele entendeu que realmente ele é uma autoridade do mundo espiritual. E outra, a polícia respeita a gente também. A polícia respeita. Quando essa irmã teve o problema, essa irmã da erva teve o problema, e quando eu cheguei para conversar, estava o major da região. E ele me recebeu muito bem, muito atencioso. Por quê? Porque temos uma identidade em Cristo. Se você tem essa identidade, parta para cima e vai cumprir o propósito de Deus. Vai cumprir o propósito de Deus, irmão. As pessoas vêm para te impedir, coisas acontecem para te abafar, mas não se intimide. Cumpra o propósito porque você é filho de Deus. Não temas. Não temas. Vá adiante. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. E quero dizer para a igreja, eu não vim aqui hoje para acusar você. O Espírito de Deus, ele não acusa. Quem acusa é o diabo. O Espírito de Deus, de alguma maneira, ele te incomoda para que você avance. Te incomoda para que você cresça. Se de alguma maneira isso aqui que foi falado hoje tocou você, é para você avançar nessa área. Seja aqui na área do pecado, na falta de transparência, na desorganização, na preguiça. Se de alguma maneira você foi tocado, você vai resolver isso na sua vida. E ao resolver isso, o mover de Deus começa a crescer dentro de você. O mover de Deus começa a crescer dentro da sua casa. O mover de Deus começa a crescer aqui na equipe de louvor. O mover de Deus começa a crescer na vida da igreja. O mover de Deus começa a crescer aqui nos cultos. Daqui uns dias tem que quebrar a parede. Daqui uns dias tem que ir para outro lugar. Antes os cursos que eram lá em cima terão que ser feitos aqui embaixo. Antes os kids, que às vezes estavam num lugar menor, vão ter que ir para um lugar maior, porque o mover de Deus chegou sobre a sua vida, o mover de Deus chegou na sua casa, o mover de Deus chegou no seu ministério, o mover de Deus chegou lá na sua intimidade com Deus. Isso já acontece hoje, no nome de Jesus. Levante as suas mãos para o Senhor e comece a receber isso agora, no nome de Jesus. Pai, no nome do teu Filho Jesus, eu coloco a vida dessa igreja diante do Senhor. Pai, eu oro, Pai, para que essas coisas, tudo aquilo que resiste o mover do Senhor nessa igreja, caia por terra agora, no nome de Jesus. Tudo aquilo que resiste o mover do Senhor na vida dos teus servos, caia por terra agora, no nome de Jesus. Se é medo, vai embora agora, no nome de Jesus. Se é pecado, o deixa ele agora, em nome de Jesus. Se é desorganização, você recebe a unção de governo agora, para organizar a sua vida, para organizar a sua casa, no nome de Jesus. Se é preguiça vai embora, em nome de Jesus. Se é falta de identidade, sai agora no nome de Jesus, porque você é um filho de Deus, você é uma serva de Deus, você é bendito do Senhor, e o mover de Deus acontece aqui na vida dessa igreja, em nome de Jesus. Aleluia. A igreja diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu recebo uma unção para quebrar as resistências ao mover de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida da igreja. Toda resistência
Eu ordeno. Saia. 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 Agora. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.